Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta segunda lição da Parashá, deste Shabbat, nós vamos examinar o texto que se encontra aqui no livro de Shemot 28, a continuação daquilo que nós lemos na primeira lição. Amém? Diz assim, Êxodo 28, versículos, vamos partir novamente aqui, irmãos, do versículo 31 e vamos até o final do capítulo. Pelo menos desse manto aqui, que é a túnica. Êxodo 28, 31, que diz assim, também farás o manto do éfode todo de azul. É uma túnica azul celeste. Amém? E a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, com uma abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro ou sinos de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro, ou seja, um sino de ouro, e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. Amém? Não vamos até o final, não. Vamos até aqui, nesse momento. Então a gente vê, irmãos, nós já em outro momento estivemos falando do meilo. Meilo é exatamente essa túnica, né? Que era uma das 8 roupas do sumo sacerdote, amém? E que tem esses detalhes todos, amém? Inclusive, nas bordas da túnica tinham sinos, amém? Ou campainhas de ouro e intercaladas com romãs tecidas, né? De fios, amém? De púrpura, de carmesim, amém? Como diz aqui, de azul também, amém? Essas romãs. E aqui nós vamos ver, meus amados, que essa roupa do sumo sacerdote, diz aqui no texto, que Arão, quando ele vestia essa roupa e ia ministrar perante o Eterno, né, era para que se ouvisse o sonido da roupa. Quando ele entrasse no Santo dos Santos, ou seja, no santuário, onde está a arca do Eterno, o que se faz uma vez no ano, por ocasião de Yom Kippur, quando ele entrar e quando sair, para que não morra. Então, meus irmãos, olha que coisa interessante, né? Essas roupas são usadas, amém? Ele usava essa roupa para que ele não morresse, amém? E fazia esse barulhinho. Esse barulho dos sinos, meus irmãos, ele tem uma relação, tudo isso tem um motivo, meus irmãos, aqui na Torá. Tem uma relação com aquilo que nós chamamos de Deri Heretz, amém? Que quer dizer o quê? Bons modos. Mas o que é Deri Heretz? Amém? Esses bons modos se referem, meus amados, em nós nos preocuparmos com o próximo. Aleluia. Não é questão de etiqueta. Tem até algumas questões ligadas à etiqueta, né? Na mesa, como é que a pessoa vai se portar, mas não é isso. É o quanto você se importa com o seu próximo. Amém? Por exemplo, quando você entra numa sala que está fechada, você deve bater antes. Amém? Não entrar sem bater. Amém? Não passar por cima das pessoas, né? A pessoa quer furar uma fila, isso daí não é um bom modo, isso aí contraria o ensino de Deri Heretz, amém? Ou seja, que quer dizer bons modos, amém? E aqui você vai ver, irmão, também para isso, por quê? Porque nós devemos honrar o nosso próximo. Isso faz bem ao mundo, meus irmãos. Quando honramos o nosso próximo, quando nos importamos com o nosso próximo, com aquilo que o nosso próximo precisa, deseja, nas mínimas coisas, nós estamos cumprindo a Torá do Eterno. Nós estamos cumprindo a Torá de Adonai. Amém? Tem pessoas, meus amados, que não cumprimentam o seu próximo. Isso não é bom, meus irmãos.
Amém? Você deve cumprimentar o seu vizinho, você deve cumprimentar as pessoas, você deve ser educado, cumprimentar. Esses bons modos é que o Eterno está nos ensinando com esses sinos na roupa de Arão. Por que, meus irmãos, do sumo sacerdote? Porque, irmãos, esses sinos nos ensinam a ter o quê? A ter esses modos bons. Aleluia! Que pessoas, meus irmãos, quando têm modos bons, trazem vida para o mundo. Amém? Trazem vida para o mundo, mas quando não tem esses bons modos, trazem morte. Amém? E você observa, meus irmãos, que existe um testemunho verídico. Como é importante a gente ter bons modos, meus irmãos. Tinha um judeu que vivia na Alemanha e morava no mesmo prédio que um alemão. E todo dia de manhã, quando iam para o trabalho, o judeu se antecipava e dizia: bom dia, bom dia. E ele fez isso durante muitos e muitos anos, até, meus amados, que veio a Segunda Guerra Mundial e o povo de Israel sofreu o Holocausto. E aí os alemães estavam decidindo quais judeus iam viver e quais judeus iam morrer. Então eles eram colocados numa fila, meus irmãos, numa fila. E aquele judeu foi colocado numa fila. E ele já estava muito idoso. Essa fila, no final dela, os alemães iam decidir quem ia ter vida, ou seja, ia para os trabalhos forçados, né? Ia ser escravo, mas ia ter vida. Ou quem ia ser morto, né? Ia ser morto, exterminado por tiros e mais tarde em câmaras de gás. Amém? Então aquele judeu, ele estava nessa fila e estava pensando: eu já sou muito velho, muito idoso, eles vão me mandar para a esquerda, que para a esquerda era aqueles que iriam ser mortos. Eles não vão me mandar para a direita, ou seja, aqueles da direita é que iriam para os trabalhos forçados, mas iam estar vivos. E ali ele está vendo a fila andar, e a fila está andando, até que ele chega próximo à decisão, e ele observa que quem está decidindo quem vai para a vida ou quem vai para a morte era exatamente aquele alemão que ele morava, era vizinho dele e que ele cumprimentou durante anos. Bom dia. E quando chegou a vez dele, aquele alemão olhou nos olhos dele, que ele já estava muito idoso, e ele, pela idade, ele já ia botar ele para a esquerda. Aí ele olhou nos olhos dele e disse para ele assim: bom dia de vida, vá para a direita. E aquele homem recebeu esse livramento. Por quê, irmãos? Porque ele cumpriu a Torá. Ou seja, cumprimentou aquele vizinho, foi educado com aquele vizinho, e na hora H que aquele vizinho estava numa situação que podia levar ele à morte ou à vida, salvou ele da morte. Então, meus amados, é um exemplo que Adonai nos dá, meus irmãos. Um exemplo que o Eterno nos mostra através do nosso povo, que é o povo de Israel, e nós estamos hoje enxertados na oliveira, que o Eterno nos diz: nunca queiram passar a perna em ninguém, nunca queiram enganar ninguém, cumprimentem as pessoas, se importe com os problemas, tenha sensibilidade pelo problema dos outros, não seja egoísta de resolver seus próprios problemas, tente resolver o problema dos outros. Fazendo assim, um dia pode ser que cada um de nós precise, e ali o Eterno vai operar e vai dar o livramento. Amém? Então, queridos, mais uma lição da Torá na Parashá Tetzaveh, nesse segundo comentário deste Shabat, e que o Eterno continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos
Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.